mais uma vez, boa tarde a todos. Eu estava dizendo, antes desse pequeno problema que nós tivemos, que este tema, para este Encontro Catarinense de Saúde Mental, ele é muito oportuno e bastante contextualizado, porque o campo e o mundo do trabalho, do lazer e do tempo livre, foi frontalmente impactado por conta da pandemia da Covid-19. Né? Nós tivemos diversas possibilidades de observar como que as formas de trabalhar, as formas de se relacionar com a vida doméstica, para as pessoas que precisaram trabalhar em casa, para as pessoas que não pararam de trabalhar nos seus locais triviais de trabalho, como que isso impactou na dinâmica de vida das pessoas, na dinâmica de uso do tempo livre, do lazer. Então, os encontros catarinenses de saúde mental têm sido momentos privilegiados para a gente falar sobre saúde mental e trabalho, a relação do trabalho com a saúde. Então, mais uma vez, cumprindo o seu papel científico, didático, enfim, neste encontro, a gente tem mais uma vez a oportunidade de trazer o tema do trabalho atrelado à saúde, e agora inovando com a discussão do lazer. Então, trazemos aqui para essa mesa de hoje professores, um procurador regional do trabalho, para falar sobre essa questão do trabalho, nessa perspectiva da Covid-19, mas também para falar, como a gente vai ouvir na fala da professora Nara, como que a questão do tempo livre, essas dinâmicas de lazer e de uso dos espaços de tempo livre foram impactadas por conta da pandemia, tá bom? Então, eu gostaria de convidar o nosso primeiro palestrante, o Dr. Bruno Teixeira, para fazer uso da palavra. Gostaria muito de ouvir, primeiro agradecer ao Dr. Bruno pela gentileza da sua participação nessa mesa desse evento, e dizer que a palavra está contigo e que a gente gostaria muito de te ouvir. Muito boa tarde. Boa tarde a todos que aqui nos acompanham. É uma honra poder participar desse evento como um representante do Ministério Público do Trabalho. Eu sei que é um evento voltado para profissionais da área da saúde, então talvez não seja a minha fala. Eu vou tentar evitar usar jargões jurídicos na minha fala, para não ficar, porque a gente se acostuma a usá-los no nosso cotidiano, e às vezes são jargões não muito comuns, né? E acaba que as nossas falas ficam um pouco confusas. Caso tenhamos alguém com deficiência visual nos acompanhando, eu sou um homem branco, de aproximadamente 40 anos, visto uma camisa branca, tenho cabelos escuros, estou no escritório da minha casa, como não poderia deixar de ser um evento que trata sobre a pandemia, o lazer e o trabalho. E ao fundo tem fotos da minha família, da minha esposa, da minha filha e de mim. Bom, eu me propus a falar dentro do tema dessa mesa sobre a pandemia, trabalho remoto e o direito à desconexão. Primeiro, explicando o porquê da utilização da expressão trabalho remoto. O trabalho remoto é o termo que a CLT utilizou para tratar, desde a reforma trabalhista, sobre essa temática. E por que não home office ou trabalho a domicílio? Porque, na verdade, é um conceito mais amplo, né? O trabalho remoto, o teletrabalho, que seria um sinônimo, enquadra qualquer tipo de trabalho fora do estabelecimento. Então, pode ser trabalho na fila do banco, pode ser trabalho no avião, pode ser trabalho na própria casa ou em qualquer outro lugar fora de onde se normalmente executam as tarefas daquela relação, né? E ainda que esse tema já fosse um tema comum nas nossas discussões, o direito à desconexão já fosse um tema que vem sendo discutido há mais ou menos quase 2 décadas, né, dentro do direito do trabalho, isso se tornou algo mais urgente a partir das consequências da pandemia, né, em função principalmente das medidas de restrição que foram adotadas para controle da pandemia. A gente sabe que muitas pessoas passaram a utilizar o trabalho remoto
para desenvolver as suas atividades. Uma notícia recente no G1 mostra que uma pesquisa feita pelo IBGE mostrou que, atualmente, o trabalho remoto atinge 11% dos trabalhadores do Brasil, o que representa mais de 8 milhões de pessoas. Esse crescimento foi bastante significativo, foi um crescimento de cerca de 20% em relação a 2019. Então, mostra como que a pandemia acabou acelerando esse processo, que já vinha acontecendo, é verdade, mas acelerou esse processo de descentralização, vamos dizer assim, do trabalho, né? O trabalho passou a ser mais executado fora do estabelecimento do empregador. Em princípio, a reação dos trabalhadores em relação à possibilidade do trabalho remoto foi positiva. Uma pesquisa que foi feita na metade do ano passado, também foi feita pelo FIA, Fundo de Administração, mostrou que cerca de 70% dos trabalhadores foram favoráveis à adoção do teletrabalho. Por entender, principalmente pela questão da flexibilização do horário e da possibilidade, né, de enquadrar as suas tarefas cotidianas dentro da sua rotina, também com as suas obrigações decorrentes do seu contrato de trabalho. Claro que eles tiveram, digamos, prejuízos em relação ao convívio social, mas alguns entenderam que essa possibilidade de trabalhar em casa trouxe permitiu um convívio maior com os seus familiares. E como que é regulado o trabalho remoto hoje no Brasil? Como eu falei, a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, passou a tratar, ainda que de forma bem escassa, a questão do trabalho remoto a partir da chamada Reforma Trabalhista em 2017. Então, hoje, nós temos 5 artigos da CLT que tratam sobre o tema, e no 75B é o que define o trabalho remoto, dizendo que é a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e comunicação, não se confundindo com o trabalho externo. Agora aqui, já trazendo o gancho para a nossa discussão aqui, que é o direito à desconexão, a CLT ela não trata da questão da jornada em relação ao trabalho remoto. Então, para alguns, essa ausência de regulamentação pressupõe a impossibilidade do controle de horário e, por consequência, a ausência de prática de jornada extraordinária, por exemplo, ou de sobreaviso, ou de qualquer outro tipo de jornada que não seja anormal. No entanto, na visão do Ministério Público e de vários outros doutrinadores e juristas, a lei, quando fala que o trabalho remoto não se confunde com o trabalho externo, esse, pela lei, previsto como um trabalho sem controle de horário, se entende que o trabalho remoto ele é, sim, passível de controle, então, consequentemente, passível de limitação. E como que o trabalho remoto, então, afeta o direito à desconexão? Bom, a gente precisa primeiro entender o que é o direito à desconexão. O direito à desconexão, de forma bem resumida, é um direito ao não trabalho. Né? É o direito de se desconectar completamente do trabalho, ficando fora do computador, fora do celular, fora de qualquer meio de comunicação. Então, ele não é necessariamente um não trabalhar. Ele é uma completa desconexão, né, se valendo do termo, um completo desligamento de qualquer tema relacionado ao trabalho. E esse é um direito que ainda que não esteja expressamente previsto na CLT ou na Constituição, ele é uma consequência, um corolário do direito
ao descanso, ao convívio familiar e ao lazer, que todos eles são direitos previstos na Constituição, no artigo 6º, como direitos sociais. E eu costumava ter essas conversas com muitas pessoas no meu círculo, de como o lazer é também um direito fundamental. Então, muitas vezes, dentro das discussões do que era mais importante, vamos dizer assim, o lazer era comumente deixado de lado. Só que, com a pandemia, nós podemos perceber o quanto que esse tempo de lazer, de convívio familiar, é importante. Atualmente tem em trâmite no Senado Federal um projeto de lei que visa regulamentar o trabalho remoto. O projeto de lei é o projeto 4.044 de 2020. E pelo texto do projeto de lei, o trabalhador, no momento de descanso e de lazer, inclusive férias e repouso semanal, ele não pode ser provocado, seja por e-mail, seja por telefone, e nos períodos mais longos, como as férias, ele inclusive teria que ser excluído de grupos de comunicação do WhatsApp e do e-mail, para realmente poder exercer esse direito à desconexão. Mas, enquanto essa regulamentação não existe, a gente precisa trabalhar com aquilo que a gente tem, né? Que é, como eu falei, o direito ao lazer e ao convívio familiar que a própria Constituição impõe. A gente tem visto, e eu, sendo aqui bem, vamos dizer assim, bem informal com vocês, eu fui uma das pessoas que passou por esses problemas decorrentes daquela mudança abrupta da forma de trabalhar para o trabalho em casa. Eu sou pai de uma filha de 5 anos, a minha esposa é médica, então, mesmo com a pandemia, ela continuou fazendo as atividades dela fora de casa. E essa dificuldade acabou sendo muito grande. Eu imagino que isso seja um tema comum, né? De como conseguir conciliar as tarefas de casa com as tarefas do trabalho. Porque existe uma lógica de divisão, inclusive física, dos espaços, que no trabalho remoto, principalmente na forma de home office, fica muito, vamos dizer assim, numa zona gris. E isso acaba assoberbando dificuldades que a literatura já apontava, como, por exemplo, a síndrome de burnout e a cultura da hustle culture, né? Enfim, incentivar o trabalho excessivo, né? De trabalhar incessantemente, de forma exacerbada, sempre buscando essas lógicas de quem não é visto não é lembrado, né? Assim, frases que no nosso cotidiano ultimamente têm sido utilizadas e que, na verdade, a gente sabe que acabam trazendo malefícios para a saúde dos trabalhadores, das pessoas em geral, né? Porque a gente acaba entrando nessa cultura de que o trabalho precisa ser executado incessantemente para que assim a gente possa ter um reconhecimento e um crescimento na nossa carreira. Só que com esse tipo de cultura e esse tipo de atividade, a gente viu um aumento significativo nos casos de problemas psicossomáticos. Né? O desrespeito ao direito à desconexão e, consequentemente, ao tempo de lazer fez com que os casos de, por exemplo, depressão, insônia, alcoolismo tenham aumentado. Um estudo recente que foi feito lá na Espanha mostrou que, inclusive, que o trabalho executado por mais de 40 horas faz muito mal à saúde dentro dessas consequências psicossomáticas que eu já referi, como insônia e depressão. E um outro estudo que foi feito também esse ano pela USP e pelo FIA
mostrou que os trabalhadores, como eu falei antes, ainda que achem interessante a possibilidade do home office, eles ao mesmo tempo sentiram que essa nova modalidade aumentou a carga de trabalho. E aí, consequentemente, né, como a gente não pode elastecer o nosso dia, o tempo de lazer e de convívio familiar acabou ficando reduzido. Inclusive, números um pouco estarrecedores dessa pesquisa mostraram que 6% dos trabalhadores falaram que passaram a trabalhar mais de 70 horas por semana. Quase o dobro do limite que a Constituição estabelece, que é de 44. E aqui, os dados oficiais do Ministério do Trabalho e da Previdência mostraram que o número de concessões de benefícios decorrentes de problemas psicossomáticos aumentou 20% em 2020 em relação aos anos anteriores, tendo sido concedidos cerca de 290 mil benefícios. Então fica claro a correlação dos problemas de saúde mental ao fato de o trabalho ser realizado remotamente e de o tempo de lazer e o tempo de desconexão ser menor. Então, quais são os desafios? Já aqui chegando, já olhei aqui no relógio, estou no meu horário. Quais são os desafios que a gente tem, né, para poder combater todas essas questões que eu apresentei aqui para vocês, né? Como conseguir conciliar o direito à desconexão, o direito ao lazer, o direito ao convívio familiar, com esse avanço irreversível, né? A gente precisa reconhecer que esse é um avanço irreversível. A forma como a tecnologia já vinha avançando, já vinha nesse caminho, a pandemia só acelerou esse processo. Então, o que a gente precisa para poder, de uma forma saudável, fazer a execução desse trabalho remoto, né? E a primeira e talvez a principal questão que precisa ser aferida e analisada é a questão da maior atenção à saúde mental e o reconhecimento de que é um problema de saúde pública grave. A própria Organização Mundial de Saúde, e eu não preciso dizer isso para vocês, com certeza vocês já sabem, indicou que os problemas de ordem psicossomática são o grande problema de saúde do futuro, e só que a gente ainda tem uma resistência muito grande a reconhecer as doenças de cunho psicossomático como algo, vamos colocar assim, sem preconceito, né? Como uma fraqueza. E, mais especificamente, no campo do trabalho, é muito, muito difícil de ter algum tipo de reconhecimento da relação do trabalho com a doença psicossomática, né? Diferentemente de outras doenças, vamos usar aqui os exemplos, por exemplo, das lesões de esforço repetitivo, que já se tem dentro de determinadas atividades, inclusive nexo técnico epidemiológico. No caso das doenças psicossomáticas, esse nexo é um pouco mais complicado. E aí, a partir do reconhecimento da importância que esse tipo de doença tem, né, dentro de toda a política de saúde coletiva, a gente precisa dar mais efetividade para as ferramentas de combate aos atos que causam esse tipo de doença, né? A gente precisa que, por exemplo, e aí aqui eu vou puxar um pouco a brasa para o meu assado, que as ações e as medidas que o Ministério Público e outros órgãos de fiscalização adotam na busca de uma melhoria dessa condição sejam reconhecidos como algo importante e seja dado o reconhecimento devido, né? A gente tem visto muitas das nossas ações que envolvem, por exemplo, a síndrome de burnout em atividades em que cobrança de meta é excessiva, né, ou que são utilizadas técnicas motivacionais inadequadas, são tidos como problemas pequenos, e às vezes como melindre, o que, né, não preciso dizer para vocês que é um equívoco, e um equívoco grave. Um outro ponto que eu trago para debate, para discussão, e que eu acho que é um desafio, é
principalmente no campo privado, também no campo público, mas é um pouco mais, eu que trabalho no público sei que é um pouco mais difícil de algumas coisas acontecerem, mas se ter uma maior adoção de medidas, né? A gente viu já em alguns países da Europa, principalmente, a adoção de algumas medidas relacionadas à questão de qualidade de vida no trabalho. E transpor isso para essa forma de trabalho remoto, para que o direito à desconexão e o lazer possam ser exercidos adequadamente, é muito importante. Então, a proibição de contato depois da jornada, de envio de e-mail, de envio de mensagens pelo WhatsApp, tudo isso precisa ser instituído. Não pode ser só uma questão de bom senso, de esperar que o chefe, enfim, tenha bom senso em não fazer. Isso precisa ser instituído, precisa ter uma norma dizendo que isso não pode acontecer. E, claro, num cenário ideal, se ter uma regulamentação por lei dessa matéria e que reconheça o direito à desconexão, o direito ao lazer, dentro dessa lógica que hoje a gente está, né, vivendo. Gente, eu vi que eu passei já aqui do meu tempo. Muito obrigado novamente pela oportunidade de falar aqui com vocês. Eu sei que eu falei... Normalmente eu falo muito rápido, tentei me controlar, espero que tenha sido produtivo. Fico aqui à disposição, no final a gente vai ter algum tempo para o encaminhamento de perguntas. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, Fabrício. Obrigado, Bruno, pela tua fala, enfim, pelas considerações que você trouxe. Essa questão do direito à desconexão, acho que vai muito ao encontro do que os nossos próximos palestrantes vão abordar também, né? Então, vai ser muito interessante essa discussão. Então, eu queria aproveitar, chamar a professora Nara para o nosso debate, e aí pedir, Nara, para você, primeiro dizer que é um prazer tê-la aqui na nossa sala, no nosso evento, e aí pedir para você brevemente falar um pouco sobre a sua trajetória acadêmica e depois entrar, então, no assunto da tua fala, tá bom? Seja bem-vinda, muito obrigado. Obrigada, Fabrício, obrigada, colegas. Boa tarde a todos e todas. Se eventualmente tiver alguém com deficiência visual, então eu sou a Nara, sou mulher, adulta, tenho cabelos curtos, sou morena, uso um óculos vermelho e atrás de mim eu tenho uma estante com livros e algumas plantas no meu cenário, digamos assim. Bom, eu vou pedir licença a vocês para começar a compartilhar a tela enquanto eu falo um pouquinho, né, da minha trajetória. Então, eu venho da Universidade Federal de São Paulo. Na Universidade Federal de São Paulo, hoje eu falo um pouco, né, de parte de uma pesquisa que foi realizada em parceria com um grupo da USP, e já a gente fala um pouquinho melhor. Então, eu não sou especificamente da saúde mental, eu tenho formação na área de educação física, fiz mestrado na mesma área e doutorado em educação. E aqui na Universidade Federal de São Paulo, eu trabalho na área de metodologia científica em saúde, na graduação e na pós-graduação, e até para vocês entenderem, né, de onde vem esse contexto de pesquisa, como é que a gente chega até essa investigação. Nós trabalhamos num campus da Unifesp que tem por princípio o trabalho interdisciplinar, né? Então, os nossos currículos de formação em saúde é um campus que agrega praticamente, em sua maioria, cursos da área de saúde. Então, nós trabalhamos com um currículo interdisciplinar e numa perspectiva multiprofissional, e acabamos tendo oportunidades, né, já há algum tempo, de trabalhar com diferentes grupos, com diferentes equipes. E quando começa, então, esse processo da pandemia, a gente acaba sendo convidado, né, a desenvolver uma pesquisa praticamente relativa à atividade física e saúde mental, né, obviamente pela minha expertise e também em relação ao grupo parceiro na USP. E aí, hoje eu venho falar para vocês sobre trabalho e lazer em tempos de Covid, mas
discutindo um pouquinho alguns aspectos sobre a atividade física, o lazer e a saúde mental. Então, aqui na Unifesp eu trabalho no Departamento de Ciências do Movimento Humano, atualmente também na chefia desse departamento, né? Vinculado ao Instituto Saúde e Sociedade, aqui no campus Baixada Santista. Né? Bom, essa pesquisa, ou parte, né, daquilo que eu vou falar para vocês hoje, surge de uma pesquisa em rede, intitulada Estratégias de Enfrentamento durante a Pandemia de Covid-19, e com foco na atividade física e saúde mental, obviamente. Então, essa pesquisa foi uma pesquisa multicêntrica, desenvolvida aí por parceiros em 11 países, e o objetivo geral foi compreender como é que as pessoas, naquele momento, né, que momento? Essa pesquisa foi realizada ano passado, no meio do ano passado, ou seja, a gente ainda estava, assim, no auge do isolamento social, digamos assim, né, ou do distanciamento social. Então, o objetivo era compreender, naquele momento, como pessoas nesses diferentes países estavam respondendo ali a esses períodos de isolamento ou distanciamento social, especificamente no que se refere às práticas de atividade física e saúde mental, né? Nesse contexto, quando a gente fala aí, né, dessas estratégias de enfrentamento e a relação com a atividade física, obviamente não são duas variáveis, digamos assim, isoladas, né? Elas estão relacionadas com diversas outras. Então, os dados coletados nessa pesquisa incluíram tanto as informações demográficas, obviamente, né? Então, idade, gênero, escolaridade, né, condição de trabalho, emprego. Foi uma pesquisa que nós conseguimos realizar, né, na cidade de São Paulo. E por que a cidade de São Paulo foi escolhida? Primeiro, porque ela foi um dos epicentros da pandemia, logo no início, até pelo quantitativo de habitantes, e segundo, pela própria dinâmica da pesquisa, pelo fato das duas equipes brasileiras estarem justamente no estado de São Paulo, né? Então, a equipe da USP na cidade de São Paulo, a gente, embora aqui na cidade de Santos, mas eu costumo brincar que é quase um bairro de São Paulo, né? Muito perto, então a gente acabou definindo ali como área, né, de investigação a cidade de São Paulo. E além disso, nós também, né, em termos de dados, observamos lá a frequência de atividade física antes e durante o período de isolamento social. Obviamente, as questões relacionadas ao lazer e outras questões relacionadas à autopercepção do impacto da pandemia ou da Covid nas rotinas de vida das pessoas, né? E aí envolvendo, obviamente, questões relativas à ansiedade, estresse, depressão, né? Esperança, mas eu não vou me centrar exatamente em item por item desses, foram vários instrumentos, né? Foi um protocolo de investigação, assim, um tanto quanto complexo. Então, eu vou trazer aqui, até pelo tempo que a gente tem, alguns elementos, né, que chamam a atenção para a gente discutir esse tema relacionado a trabalho, a lazer e a saúde mental. Só para vocês terem uma ideia, né, dos países participantes, então a pesquisa, no geral, foi coordenada por uma equipe dos Estados Unidos, aqui no Brasil foi coordenada por mim, né, e o professor Ricardo Vinha, da USP, e além de nós no Brasil, nós tivemos participantes aí da Bulgária, China, Singapura, Índia, Espanha, Irlanda, Macedônia, Malásia, Turquia e outros colaboradores. Assim, a equipe envolveu também colaboradores da Global Community Health Foundation, da qual todos nós aqui envolvidos com essa pesquisa participamos. Bom, a equipe, então, no Brasil foi formada, como eu já disse, por mim, pelo professor Ricardo, e contou ainda com alguns dos nossos estudantes de mestrado, doutorado, além de uma pós-doutoranda, a professora Gisele, que é também docente da Federal de Uberlândia, e a professora Carolyn Lusby, que é uma colaboradora internacional nossa e que nos ajudou principalmente aí no processo de tradução e validação de alguns dos instrumentos para o português. Bom, dessa pesquisa, nós tivemos aí, né, como resultado, 2 papers, 2 artigos, então um específico discutindo a saúde mental, que foi o primeiro a ser publicado, do qual o professor Ricardo foi coautor, e o segundo artigo, do qual eu fui coautora, discutindo as questões relativas à atividade física.
E aí, o contexto de surgimento da pesquisa, né, assim, além de todos esses países, esses grupos de pesquisadores estarem vinculados à Global Community Health Foundation, é também pelo fato de que esta comunidade global, né, de saúde, na tradução literal, como entidade científica, a gente vem trabalhando já há alguns anos em cima dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, desenvolvendo pesquisas e algumas práticas, principalmente no que se refere aos Objetivos 3 e 4, né? Então, o Objetivo 3, saúde e bem-estar, o que engloba também questões relacionadas à qualidade de vida, e, obviamente, a 4, no que se refere à educação de qualidade. Então, esses dois objetivos têm sido enfatizados em nossas pesquisas ao longo aí dos últimos anos, né? Então, com o agravamento da pandemia, e aqui eu trago até uma imagem, né, de dados que eu coletei, que eu peguei lá no site da Organização Mundial de Saúde, tristemente, no dia que a gente completa ali os 600 mil mortos aqui no Brasil, né, e embora a gente esteja nesse período já de diminuição das vítimas, nós ainda estamos sofrendo muito as consequências de todo esse período de distanciamento social, de todo esse período de reorganização das nossas atividades e de todo um período de incertezas, né, considerando as respostas ou falta de respostas satisfatórias, especialmente do poder público, do governo federal, em relação à situação da pandemia no Brasil. Então, assim, para além das 600 mil mortes, né, nós tivemos milhares e milhares de pessoas afetadas direta e indiretamente pelo coronavírus, né? Pela Covid-19. Então, quando a gente vai falar de lazer, atividade física e saúde mental, é necessário pensar que mesmo que dentro da minha própria casa eu nunca tenha sido a vítima específica da Covid, quer dizer, acho que todos nós temos aí em nosso histórico o conhecimento de pelo menos uma ou diversas pessoas que nós perdemos ao longo dessa pandemia, sejam elas pessoas próximas, né, familiares, parentes, amigos, ou mesmo que não tenha sido alguém próximo, né, falar desse quantitativo de mortes já é falar de algo que não tem como não afetar a saúde mental. E aí, eu acho que talvez esse slide mais simples que eu trago aqui, né, eu trouxe até como um roteiro de fala para não me perder, é o slide que traz um pouco, né, acho que é o mais importante aqui da minha apresentação, no sentido de pensar, né, quer dizer, não dá para a gente falar de lazer de maneira isolada, ou atividade física de maneira isolada, ou muito menos saúde mental, sem entender, né, o que se agravou durante a pandemia, quer dizer, não que essas situações, todos esses elementos aqui já não existissem, mas houve um agravamento significativo ao longo dessa pandemia. Então, obviamente, da condição geral de saúde, das desigualdades, né? Então, aqui eu menciono minimamente gênero e minorias sociais, insegurança alimentar, com o Brasil voltando ao mapa da fome, o risco de exposição entre a população de baixa renda, né, de exposição à doença, porque a gente está aqui falando do nosso trabalho e lógico, né, academicamente a gente busca o nosso respaldo na literatura científica, mas a literatura científica, embora tenha o cuidado ali, né, muitos autores tenham o cuidado de buscar investigar diferentes contextos, até pela própria dinâmica do distanciamento social, nós acabamos tendo acesso, em termos de pesquisa, no geral, à classe média, média alta, que não tem, por exemplo, problema em relação às desigualdades digitais, né, que é um dos elementos que eu já coloco aqui embaixo. Então, quer dizer, todos nós estamos aqui, temos o nosso acesso à internet, os nossos equipamentos, e embora isso, né, a gente venha falando que isso afeta a nossa saúde, o distanciamento, o trabalho remoto, né, o Bruno bem colocou aí desse direito à desconexão, quer dizer, nós estamos falando de um direito à desconexão, no entanto, a gente também tem que lembrar que tem gente que não conseguiu nem se conectar, né? Então, como é que ficam essas pessoas também em relação a como a pandemia as afetou? O risco em relação também às condições de moradia, ou seja, falta de espaço adequado para viver. Então, se, por exemplo, a literatura científica traz estresse, ansiedade, vinculado, por exemplo, ao fato de estarmos
confinados, de certa forma, durante um bom período de tempo, dentro das nossas casas, né? Quer dizer, se eu falo de uma casa que tem um mínimo de estrutura, beleza. Se eu falo de uma casa, né, ou de um espaço, de uma condição de moradia extremamente empobrecida e que não tem, muitas vezes, nem o alimento, eu estou falando de uma situação ainda mais aguda, né? Então, ao longo dessa pandemia, não que a gente não tivesse consciência antes, mas ao longo da pandemia, o agravamento se deu muito mais em relação à população ou às populações de baixa renda. Então, como é que a gente vai falar de atividade física, lazer e saúde mental também para essa população? É uma crítica que, como acadêmica, eu também faço, né? Não que seja uma culpa nossa, quer dizer, eu tenho que ficar aqui e fazer o distanciamento social, mas a gente também tem essa dificuldade, teve, né, assim, a gente viu isso muito na nossa pesquisa, nós não conseguimos atingir, de fato, a população, né, em piores condições sociais, digamos assim. Obviamente, também a renda, a insegurança no trabalho, a própria recessão econômica e a volta ao nosso estado de, né, as questões relacionadas à extrema pobreza, e, obviamente, isso tudo repercute na saúde mental. Então, nos estudos que discutem saúde mental durante a pandemia, a gente vai ver aí um aumento significativo de ansiedade, depressão, sentimento de tristeza, de perda, né? As dificuldades de interação social, né, de condições adequadas para a interação social, e, como eu já pontuei, as desigualdades digitais, que geram ali, falando em educação, para trazer só um setor, por exemplo, né, um apagão, principalmente nas instituições públicas de ensino. E não menos importante, que também permeia toda essa situação, ou diferentes contextos aqui, né, esse fenômeno das fake news, do negacionismo, da desinformação, né? Então, a gente acaba tendo ali uma espiral de complexidades em relação a essa pandemia, e que, lógico, né, as nossas pesquisas, elas têm dado conta de alcançar, de certa forma, uma classe média, mas a gente ainda não consegue alcançar, ou não conseguiu, num primeiro momento, alcançar de maneira significativa as classes menos favorecidas, para investigar, de fato, as questões, por exemplo, né, que a gente está falando aqui de saúde, de lazer, de atividade física e saúde mental. Então, com base, né, nesses elementos aqui, lógico que não são esses, são vários outros, aqui a gente só pontua alguns elementos, né? A gente vê desde a falta de resposta do poder público, ou a falta de resposta adequada, mas também, né, as respostas emergenciais vindas da própria população. Então, há exemplo de projetos sociais, suporte comunitário, né, no contexto da assistência e proteção de pessoas mais necessitadas, mas só isso não é suficiente, né? Só o trabalho voluntário não é suficiente. Então, nesse sentido, eu trago aqui, né, dentro dessa crítica que eu estou fazendo, alguns elementos apontados nos diversos estudos, né? Aqui eu trago alguns exemplos, então, do impacto da pandemia de Covid sobre a saúde mental da população brasileira, né? Artigos que discutem, né? Quer dizer, o próprio artigo nosso que foi publicado, trazendo aqui dados da saúde mental de pessoas em 11 diferentes países, preocupações relativas, por exemplo, ao que se chama de pandemia de inatividade física, repercutindo aí, ou com a perspectiva de repercussão a partir desta pandemia, e ainda, né, um artigo também do ano passado, intitulado Lazer Doméstico em Tempos de Pandemia de Covid-19. E esse é um artigo muito interessante, que vai tratar o lazer numa perspectiva de entendimento dele como direito social, né, que o Bruno também já tinha colocado ali anteriormente, como direito social, e como esse direito social ele se transforma, né, ali numa falta de direito quando você, por uma causa maior, obviamente por uma pandemia, se vê obrigado a ficar em casa. Então, o artigo ele vai discutir alguns fatores interessantes. Então, como é que a gente vivenciou e vivencia ao longo desse período de distanciamento diferentes formas de lazer, né? E o artigo traz alguns pontos muito interessantes, que vai falar desse lazer informatizado. Então,
o lazer ali com um filme, com, sei lá, jogos no computador, e mesmo, né, não nesse artigo, vários artigos que mostraram, por exemplo, as perspectivas de atividade física dentro de casa. Mas ainda assim, nós estamos falando de uma pequena parcela da população, né, só para ilustrar um pouco aí do que a gente vem discutindo. Então, como é que fica o lazer dessa população que em casa não tem essas condições para acesso, né, em relação aí às formas de comunicação com o mundo, as formas de comunicação remota. Então, ao longo dessa pandemia também, né, nós vimos vários e vários, principalmente artigos em jornal de notícias, né, mostrando lá a festa e não sei o quê, e culpabilizando, né, só uma determinada parcela da população, muitas vezes. Ah, mas está tendo a festa não sei aonde. Aqui em Santos, por exemplo, é uma cidade que a gente tem favelas nos morros, né? Tem morros onde a gente tem aí, caracteristicamente, favelas. Então, quantas notícias não ouvimos de que estava tendo a festa no morro, inclusive porque quem mora mais próximo, né, o barulho é ensurdecedor. E aí era sempre na perspectiva de culpabilizar o pobre, porque ele estava lá com o som alto e fazendo ali uma determinada atividade no final de semana de lazer, e que horrível, que eles não tinham consciência, que isso e que aquilo, né? Então, assim, eu não estou dizendo que é para passar a mão na cabeça, mas eu estou dizendo o seguinte, que a gente tem que ter cuidado quando a gente analisa também as questões vinculadas, né? Aqui eu estou falando de lazer, atividade física, saúde mental, mas não só culpabilizando, mas entendendo que neste contexto eu tenho também, muitas vezes, uma falta tanto de informação generalizada, quanto também uma demanda, né? Se formos com uma demanda mais complexa, se formos considerar que essa é a população que menos fez isolamento social, muitas vezes por não ter condições adequadas dentro de suas próprias casas. Isso não é a Nara falando, isso são dados que outras pesquisas, que outras publicações já apontaram. E aqui, assim, eu só mostro, né, que na contramão dessas questões que eu estou apontando, a gente tem campanhas e campanhas ao longo dessa pandemia, então, incentivando, por que manter-se fisicamente ativo, né? Faça isso, faça aquilo, como você pode fazer atividade física dentro da sua própria casa. Dia Mundial do Lazer, você sabia que o lazer é um direito social? Beleza, a gente sabe que o lazer é um direito social, mas como fazer chegar esse direito social também a essa grande parcela da população, né? Então, o Ministério da Saúde e OPAS lançam campanha para cuidados em saúde mental. Então, não nos faltou material, mas as próprias desigualdades digitais continuam levando a informação para as populações que tem condições de ter acesso à internet, a um smartphone, ao computador, e até um parênteses em relação a essa questão, né, trabalhando numa universidade pública, quando entramos em ensino remoto, nós tivemos que fazer edital de chamada, de chamada para alocar equipamentos e mesmo pagar ali um auxílio para muitos dos nossos alunos, cerca de 30% dos nossos alunos que não tinham condições de acesso nem à internet, nem tinham equipamentos para assistirem às aulas remotamente. Tá? Então, é mais um exemplo, porque a gente acha que muitas vezes a universidade pública não tem esse tipo de problema. E sim, temos uma parcela considerável dos estudantes também em situação de vulnerabilidade social. Bom, aqui, né, só destacando, até ficou uma coisa com quantitativo grande de texto, mas só para assim, trazer alguns elementos, né, que a pesquisa também destaca. Então, obviamente, isso é sabido, isso é consenso de que a prática regular de atividades físicas, né, vem sido explorada na literatura científica, especialmente na minha área, e como um fator, né, positivo associado ali à proteção do sistema imunológico, prevenção de doenças crônicas e, logicamente, né, consequentemente, um dos possíveis fatores intervenientes associados a casos graves entre infectados, né, pensando em termos de pós-Covid, em termos de recuperação de mobilidade, etc. e tal, em casos mais graves. E aí, assim, a gente destaca aqui também, né, o último Vigitel, que mostrou que apenas, então, 39% da população adulta estudada nessa pesquisa, isso antes da pandemia, alcançava as recomendações de atividade física e lazer,
né, que a gente tem. Então, assim, isso antes da pandemia. Nós não temos aí dados muito concretos no pós-pandemia, né? A gente tem diferentes estudos mostrando, obviamente, que esse número decresceu. E aí, já falando, assim, trazendo alguns elementos, eu sei que meu tempo está acabando, trazendo alguns elementos aqui da nossa amostra, né, só para já também ilustrar. Nós fizemos uma coleta de dados na cidade de São Paulo, nós tivemos mais de 2.000 respondentes, mais 1.440 instrumentos que efetivamente entraram para análise. Então, se vocês olharem aqui, né, nós temos um perfil majoritariamente feminino, nós temos um perfil ainda de alta escolaridade, né? Então, assim, só para mostrar também que foi o que nós conseguimos fazer, né? Ter uma amostra, de certa forma, de conveniência, que abrangemos ali somente uma população de classe média, né? É uma das limitações dessa pesquisa, dentre algumas outras. Mas, assim, trazendo de maneira muito rápida, né? Então, 23% não tinha realizado até aquele momento, a coleta ocorreu ali em meados de setembro, nós não tinham feito até aquele momento nenhum tipo de atividade física ou de lazer, né? Quase 60% declarou que os níveis tinham diminuído de atividade física, e ainda 13% declararam que a atividade física estava relacionada a manter a positividade. E em relação à saúde mental, já estou terminando, em relação à saúde mental, os participantes que vivem no Brasil tiveram os maiores scores de ansiedade e depressão, né? Corroborando ali os dados da própria OMS, que mostrava que o Brasil, estava entre os países com maior prevalência de ansiedade e depressão. Tá? E aí, para finalizar, logicamente, também são alguns apontamentos só, né? Isso por si só não responde a todas essas demandas, mas algumas reflexões sobre o enfrentamento à Covid, né? E pensando em ações a curto, médio e longo prazos. Então, obviamente, a curto prazo, o atendimento emergencial, mas é necessário pensarmos também a médio e longo prazos, planejamento de políticas públicas e ações eficazes em todos os setores, de caráter interdisciplinar, multiprofissional, considerando os diferentes contextos sociais, né? Com reflexões permanentes sobre a saúde mental, trabalho, lazer e atividade física, que embora, né, lazer seja um direito social e mesmo a atividade física, se compreendermos ali no escopo das próprias determinações das políticas de saúde hoje, é importante que a gente mantenha essas reflexões permanentes, porque são elementos ou são variáveis pouco consideradas ainda, apesar de toda a literatura da área de saúde afirmar e reafirmar que precisamos, né, enfatizar e incentivar essas práticas. E, logicamente, né, pensando aí como alguém que vem da universidade pública, retomar essa discussão da pesquisa e da universidade, de fato, a serviço da vida, ou aqui que eu coloco, né, da qualidade de vida, e ainda parte desse investimento, né, ser em educação em saúde, ou literacia em saúde, né, quem acompanha aí a literatura principalmente internacional, já deve ter se deparado com esse termo, health literacy, ou seja, essa alfabetização em saúde, inclusive para que as pessoas tenham o conhecimento mínimo para a tomada de decisões em saúde. A competência informacional, né, no sentido de saber interpretar as informações recebidas, o investimento em pesquisas em rede, a educação científica de uma maneira geral, a atenção primária à saúde e estudos mais abrangentes e relevantes no sentido de conseguirmos abordar ou abarcar diferentes populações. Peço desculpas se eu excedi o tempo, né? Aqui estão algumas das referências, faço o convite para quem tiver interesse para ler os artigos que publicamos, né? Sobre os dados brasileiros especificamente, os nossos artigos estão submetidos em fase de avaliação, e deixo aqui o meu muito obrigada, o meu e-mail, e espero ter contribuído um pouquinho para o debate. Muito obrigada. Com certeza, Nara. Nós que agradecemos a sua participação e a sua disponibilidade. Acho que você trouxe elementos bem importantes para a nossa reflexão e para a nossa conversa, né? O debate no final aqui. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada. Então, eu queria chamar, então, o nosso terceiro palestrante desta sala, o professor Ricardo Lara, meu colega, professor Ricardo Lara, aqui no Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Santa Catarina. Ricardo, a palavra está contigo mais uma vez. Muito obrigado pela tua disponibilidade, pela tua parceria. A palavra está contigo.
Boa tarde, Fabrício. É um grande prazer estar com você novamente, né? Amigo, companheiro de longas jornadas, lutando e defendendo a saúde e as causas da classe trabalhadora. É um grande prazer também poder ouvir a Nara e o Bruno. Eu acho que as duas intervenções, Fabrício, e para todos que estão assistindo, né, contribuíram sobremaneira para pensarmos a relação trabalho e lazer num contexto que nós estamos vivendo muito particular, que é a pandemia. Antes de entrar no tema, rapidamente, né, até para apresentar para os colegas que fizeram a intervenção, a minha formação é em História em Serviço Social, né, leciono aqui na UFSC, então a minha análise por dentro da relação trabalho e lazer passa pela crítica da economia política. Sou professor de economia política, na graduação e na pós-graduação trabalho com a teoria do valor e com a disciplina de direitos humanos. Então, sempre vou observar, né, essa relação do trabalho e lazer em uma conjuntura muito específica que nós estamos vivendo, que é a pandemia, dentro de uma compreensão de longa duração, de uma análise histórica de longa duração. A pandemia encontrou o trabalho, principalmente aqui no Brasil, né, diante de uma classe trabalhadora que historicamente teve os seus direitos, né, se não destituídos integralmente, mas pelo menos abalado, e o desmonte, principalmente pela emenda constitucional 95, a contra-reforma trabalhista e a contra-reforma da Previdência, né, que inicia ali a partir de 2016, 17 e 18, né, e depois vem, né, 2019 para 2020 a pandemia, encontra uma classe trabalhadora e as relações de trabalho, as condições de trabalho da maioria do povo brasileiro já estava, de certa forma, bastante atingida por uma conjuntura, né, de crise econômica, de crise política que nós estamos vivendo também com a situação específica desse governo federal. E a história do trabalho no Brasil, diferente, por exemplo, do trabalho em outros países, em outros continentes, a história do trabalho no Brasil, nós sabemos que é a história do trabalho que teve quase 4 séculos de trabalho escravo. Então, a concepção de trabalho da classe trabalhadora, até que se torna classe trabalhadora assalariada, era negação ao trabalho, porque o trabalho era do escravo, né? Isso até 1888, em termos de história, isso é muito recente. E quem tinha direito ao lazer, quem tinha direito à atividade não proscrita, quem tinha condições, né, de acessar essa possibilidade que poucos, que ainda hoje, né, até na sociedade atual, aqui no pleno 2021, têm acesso. Poucos, né, principalmente os senhores, né, a Casa Grande tinha acesso ao lazer, tinha acesso ao entretenimento, né, na sociedade escravista brasileira, né, o escravo ou trabalhador escravizado, seja o índio inicialmente, depois o africano, tinha pouco acesso ao lazer. Entrando pelo século XX, as poucas conquistas que nós tivemos em termos de Brasil em relação ao acesso ao lazer, né, infelizmente, pensando na particularidade brasileira, foram algumas conquistas dentro da legislação trabalhista, que era conquistar a proteção social. O conjunto da classe trabalhadora, por exemplo, na pandemia, que teve acesso ao lazer com as medidas de restrição, né, ou, melhor dizendo, o conjunto da sociedade, dentro da sociedade, aqueles que tiveram o acesso ao lazer na pandemia foram aqueles que tinham, né, que era classe, né, classe alta da sociedade, que tinha condições de ter acesso, né, a todas as novas tecnologias, uma casa que possibilitasse ter lazer e ter descanso, mas o restante da sociedade, infelizmente, vai para casa, vai para suas condições de descanso para recuperar as forças físicas. Então, né, as medidas de restrição, como bem colocado aqui pela Nara, né, quando teve algumas atividades que incomodou, né, alguns condomínios, mas essas atividades eram feitas pelas classes populares, incomoda, porque nos morros e nas favelas e nas casas que a maioria dos trabalhadores brasileiros somente tem acesso ao repouso para a recuperação física e energia para depois voltar ao trabalho, seja o trabalho informal, que é um conjunto da classe trabalhadora, aproximadamente, né, hoje nós temos no Brasil quase 60% da população economicamente ativa, nas chamadas atividades informais, né, ou seja, sem proteção social, ou mesmo aqueles trabalhadores que são da indústria, que não puderam parar de trabalhar, mas que iam para casa, e as condições de habitação, de lazer, né, no trabalho, né, principalmente, né, desses trabalhadores que retornam para o descanso em casa, que não tem condições adequadas de espaço de lazer, já era uma tragédia pela nossa própria Constituição Sócio-Histórica. Sem falar no trabalho remoto, né, que inundou as nossas casas, como bem colocado aqui pelo Bruno, o direito à desconexão, muito importante, né, Fabrício,
a contribuição que o Bruno nos colocou também, mas o direito à desconexão, principalmente para os profissionais das tecnologias da informação, os profissionais da educação, aqui em casa mesmo, né, são 2 professores, nós não tivemos nenhum momento de desconexão, ainda mais a minha companheira, que é da educação fundamental, onde o trabalho invadiu a casa e a sala de aula, né, invadiu também as casas dos nossos alunos. Então, essa relação entre trabalho e lazer, principalmente na condição específica da pandemia, é uma relação muito tensa, é uma relação, pelas características históricas da nossa classe trabalhadora e também pelas características históricas do trabalho no Brasil, colocou muitos desafios, né? Como bem colocado aqui pela Nara e pelo Bruno, tá? O lazer é um direito, né? Enquanto professor de direitos humanos, sempre abordo. Só que é um direito para poucos. Até porque, para ter direito ao lazer, você precisa estar inserido no mercado de trabalho, né? Então, eu penso o trabalho e o lazer nesse pêndulo, né? O tempo de trabalho e o tempo de não trabalho. Então, se você tem tempo de trabalho, se você tem condições de empregabilidade, está empregado, você tem tempo do não trabalho. A grande dificuldade que nós temos para fazer com que, né, essa equação tenha uma soma positiva para o conjunto dos trabalhadores é que esse tempo de trabalho seja, de fato, né, um tempo de fruição da vida, um tempo de fazer o que o indivíduo, né, o que esse trabalhador, essa trabalhadora, melhor, né, ou compreende como processo de desenvolvimento cultural, processo de desenvolvimento da vida de descanso, né, um processo de fruição das suas atividades que não sejam laborais. Infelizmente, também, são poucos trabalhadores brasileiros, né, que conseguem ter esse tempo de desconexão, ou mesmo esse tempo de não trabalho. Porque o tempo de não trabalho, pensando esse pêndulo, né, eu aqui recupero as análises de uma professora, né, ex-professora, quando eu fiz o curso de História em São Carlos, no interior de São Paulo, a Valquíria Padilha, que ela vai dizer que o tempo livre, o capitalismo, é um par imperfeito, porque o tempo livre do conjunto da sociedade, né, está relacionado diretamente ao lazer e ao consumo do que é oferecido no espaço de não trabalho, no espaço de tempo livre do conjunto da classe trabalhadora brasileira. E ela faz uma análise brilhante dos shopping centers, como a Catedral das Mercadorias, que é o espaço privilegiado, né, de você oferecer uma cidade perfeita e oferecer também um acesso de entretenimento e um acesso também para a reprodução do capital, para a reprodução e circulação das mercadorias. Com isso, o nosso tempo também de não trabalho é um tempo que reproduz as relações sociais, né, de acordo com o modo de vida, com as relações sociais, com a cultura das relações sociais capitalistas. Então, essa relação, né, esse pêndulo, tempo de trabalho e tempo de não trabalho, para aqueles que têm condições, que têm remuneração, que têm emprego e têm esse tempo, também o seu tempo de não lazer, poucos são aqueles que não se inserem na lógica de reprodução das próprias relações capitalistas. E a outra questão também que ela chama a atenção, né, e isso é importantíssimo, né, na nossa análise do lazer, porque nós somos, de certa forma, condicionados aos calendários, nós somos condicionados aos horários, ou seja, né, a humanidade, né, se transforma, o nosso tempo de vida, o nosso tempo de trabalho, o nosso tempo de lazer, o nosso tempo de entretenimento, o nosso tempo de descanso, também está determinado, né, pelas jornadas de trabalho. Né? Não é por acaso que uma das principais e mais clássicas lutas da classe trabalhadora relacionada ao trabalho é a jornada de trabalho, a regulamentação da jornada de trabalho, o tempo de descanso. Né? Então, a regulamentação da nossa vida pelo tempo, e principalmente nós temos, por exemplo, uma jornada laboral de 8 horas, nós temos que ter um tempo, né, no restante dessa jornada, desse dia, né, de 24 horas, um tempo de lazer, um tempo de entretenimento, mas que, em sua maioria, para o conjunto da classe trabalhadora brasileira, às vezes, né, se resume a voltar para casa com longas filas de estacionamento, no trânsito, né, com longas filas no trânsito, congestionamento, ou mesmo ônibus. Então, há uma relação, né, que, pela mediação do tempo, onde se determina o nosso tempo de não trabalho, também nos escravizamos. Né? Se nós trabalhamos 8 horas, o restante, né, desse tempo que vai completar 24 horas, infelizmente, está cronometrado. Né? Tem uma expressão, né, quando o Marx ele vai fazer uma análise, por exemplo, da jornada de trabalho, porque é a jornada de trabalho que determina a vida dos homens e das mulheres nessa sociedade, ele vai afirmar que nós morremos 24 horas por dia. Em algumas situações específicas de trabalho, nós morremos até mais,
até porque essa jornada de trabalho se estende para além do local da fábrica, ou do local seja onde for, né, nos serviços, ou mesmo no trabalho remoto. Imagina no trabalho remoto o tempo de lazer, né, que muitos trabalhadores e trabalhadoras tiveram seu tempo de lazer ceifados na condição de trabalho remoto. O direito à desconexão não estava presente, ainda mais onde hoje a maioria dos trabalhadores estão em grupos de WhatsApp, né? Todas as tecnologias da informação e comunicação, né? Até sou editor da revista Catálise, estou organizando números específicos sobre as tecnologias da informação e comunicação e os rebatimentos, né, as consequências nas condições de vida, né? Você percebe que como que essas tecnologias, mais do que nunca dentro daquela lei geral específica da relação trabalho, tempo de trabalho e tempo de não trabalho, inundou as nossas vidas, né? Ou seja, nós hoje estamos escravizados pelas novas tecnologias. É muito difícil, tá, não utilizar essas tecnologias no tempo de descanso, onde elas são utilizadas para o trabalho, para mais trabalho. Infelizmente, né, há uma lei específica e geral que os instrumentos de trabalho, pensando especificamente as novas tecnologias da informação e comunicação, nos utiliza, até porque o nosso tempo de mais trabalho, tá, é o tempo de valorização, é o tempo de produção de riqueza, é um tempo de exploração. Então, eu não consigo pensar também essa relação lazer e trabalho sem pensar nesse elemento central, que é a exploração da força de trabalho e a particularidade das relações que nós vivemos. Quanto mais o trabalhador oferece trabalho, né, para aquele que o emprega, mais riqueza aquele que o emprega obtém, né? Não é uma questão maniqueísta do bem contra o mal, mas é uma questão de classes. Então, quando pensamos na relação trabalho e lazer, temos que pensar na situação de classes. Qual classe, por exemplo, tem condições de viajar para a Europa no final do ano com o dólar baixo? Tá? Como dizia o Paulo Guedes, parece que as nossas empregadas domésticas, né, elas estão felizes de ter suas passagens e ir para a Disney. Essa é uma visão, né, de ódio de classe, né, principalmente do ministro da Educação, onde parece que a classe trabalhadora não tem direito, né, porque você tem uma condição muito específica de visões de quem tem acesso ao lazer. E aqui, especificamente, né, na nossa sociedade brasileira, pensando especificamente o trabalho dessas trabalhadoras domésticas, em termos absolutos, o país é que tem o maior número de trabalhadoras domésticas, né, que proporcionam para muitas mães, para muitos pais, o cuidado dos filhos nessa pandemia, tá? Para que muitos tivessem oportunidade de ter o seu devido lazer. Não é por acaso que a primeira trabalhadora, né, que morreu pela Covid no Brasil foi uma trabalhadora doméstica no Rio de Janeiro. Então, essa relação classista também deve ser colocada dentro das análises do trabalho e do lazer. Além, né, nós já sabemos hoje, né, que todas as agências de turismo, elas estão extremamente muito organizadas, elas pensam uma condição de lazer, né, para a chamada classe baixa, classe A, B, C, D, E, como é a classificação do IBGE, né? Então, você tem um padrão de lazer, né? Viajar para a Europa com dólar baixo parece que é a grande conquista da classe média brasileira, da classe média endividada, mas o conjunto da sociedade brasileira, quando começa a circular e viajar, né, por dentro do próprio país, como foi o caso de algumas políticas de acesso a crédito e principalmente de distribuição de renda, né, anterior ao governo do Bolsonaro, principalmente do governo do PT, incomodou muito, porque, querendo ou não, tá, a empregada doméstica estava tendo condições de viajar, né? Ou outros segmentos da classe trabalhadora tinha condições de andar de avião. Então, isso incomodou um pouco também a nossa elite, a nossa classe patronal, né? A nossa classe burguesa nacional. Não podemos esquecer que ela vem também dessa origem de quase 4 séculos de escravismo, né? E ela se moderniza com a ideologia do senhor, tá? De engenho, do senhor de café, que, de certa forma, vai manter os seus privilégios de classe ao longo do século XX e entra até pelo nosso século XXI e até os nossos dias bate a nossa porta. Então, né, é importante observar também nessa relação do trabalho e do lazer que você tem um variado cardápio produzidos, né, e de acesso para determinadas classes a essas condições de lazer e reprodução da sua existência, mas, né, a oferta ela é igualitária, ela é uniformizada, né? Todos têm um padrão, né, que querem nas férias viajar, querem usufruir de determinadas condições, porque, né, ainda retomando as teses da professora Valquíria Padilha, né, como eu fiz referência, ela tem 2 livros, né? O primeiro livro chama Capitalismo e Tempo Livre, um Paro Imperfeito, e depois Shopping Center, a Catedral das Mercadorias. Ela vai mostrar para nós
que nós temos uma uniformização do lazer, um padrão de lazer, porque, né, a relação lazer e consumo, elas, né, acabam ganhando uma coexistência, tá? Não são as mesmas coisas, mas elas coexistem, e principalmente quando são apropriadas pelas formas de produção de valor, pelas formas de apropriação privada do lazer, através das empresas que entram mediando esse direito, né, ou mediando essa condição de não trabalho do conjunto da população. E mais do que nunca, essa situação acaba sendo, né, uniformizada, mas nem todos têm acessos igualitários, porque as condições de remuneração, as condições de assalariamento proporcionam aos indivíduos as condições de lazer, né? Infelizmente, é isso a situação para o conjunto daqueles que querem usufruir do lazer. Às vezes, para alguns, né, eu tenho a fazer a propaganda de um projeto, né, que se chama Interperiferias do Futebol, lazer, onde você não consegue, né, atender a esses padrões de lazer mediados e que manipulam a subjetividade do conjunto da sociedade, é jogar um futebol ao final de semana, encontrar os colegas ao final de semana. E nesse projeto, né, que é Interperiferias do Futebol, nós trabalhamos com essa temática lazer, né, ter um campo comunitário aos finais de semana, onde as famílias, né, onde as crianças, onde os pais conseguem dialogar, conseguem estabelecer laços comunitários, estabelecer dentro desse espaço comunitário alguma confraternização que gera uma certa qualidade de vida, tá? É uma forma não só de resistência e manutenção do futebol comunitário, mas também a proporcionalidade de ter tempo livre e tempo de lazer para o conjunto de uma classe popular que não consegue acessar, né, aos padrões de lazer e cultura do tempo de não trabalho do conjunto daqueles que têm uma renda, que têm um rendimento muito mais elevado. Nesse projeto nosso Interperiferias do Futebol, que nós trabalhamos muito com o debate do turismo e do lazer, nós procuramos mostrar que o lazer não necessariamente é consumir o que as agências, principalmente de turismo, oferecem para o trabalhador e a trabalhadora. Daí tem todo um debate relacionado a isso e o que significa, né, para um conjunto da classe trabalhadora ter acesso ao lazer e poder usufruir de uma confraternização comunitária, um espaço de crescimento cultural, um espaço de elaboração também ideológica e política da sua situação no mundo. Então, né, entrando para o terceiro fronte nosso aqui, e caminhando até para a finalização da nossa análise, né, o lazer ele não está desvinculado de uma ideologia, de um padrão do tempo de não trabalho, né? O lazer, hoje, ele passa para questionar o indivíduo, qual que é o seu tempo de não trabalho, né? Se é esses que têm possibilidade de ter o tempo de não trabalho. Porque muitos nem têm o tempo de não trabalho, basta pensar que eu já fiz referência aqui num conjunto, numa maioria esmagadora da classe trabalhadora brasileira que não tem tempo de não trabalho. O trabalhador informal, ele fica 14, 16 horas em alguns pontos vendendo determinada mercadoria, né, consecutivamente, todos os dias. Mas aqueles que têm tempo, né, de não trabalho, precisam utilizar também esse tempo de não trabalho para refletir as suas condições de usufruir desse tempo de organização da vida, para além, né, de uma reprodução simplesmente mediática, de uma reprodução simplesmente do que nos oferece enquanto lazer, enquanto tempo de consumo do nosso momento de não trabalho. Já vou caminhar, Fabrício, para o final, tá, para fazer as considerações, que nós só aprendemos a começar a falar, nunca aprendemos a parar de falar, né, ainda mais quando se trata de temas tão específicos como esse. Mas eu gostaria de deixar uma indicação aqui importantíssima para nós, tá? São duas questões fundamentais. Vou denominar, para ser bem sistemático, lazer 1 e lazer 2. Lazer 1 é o que historicamente a classe trabalhadora conquistou enquanto proteção social, tá? E aqui o Bruno sabe muito mais do que eu, mas a proteção social, o direito ao descanso remunerado, tá? O direito a férias, tá? Isso é fundamental para o trabalhador. Isso que está sendo muito atacado, tá? Está sendo muito atacado, principalmente com as reformas que nós vivenciamos no Brasil, especificamente na atualidade, com as novas formas de trabalho, principalmente com a contra-reforma trabalhista. E o lazer 2, né? Muito bem colocado aqui. Temos que pensar o lazer enquanto um direito social, que oportunize qualidade de vida, tá? Então nós temos que pensar, dentro desse lazer 2, espaços adequados públicos de lazer. Nós temos que ter os melhores campos comunitários, as melhores praças, as melhores academias públicas para poder exercitar. Nós temos que ter os melhores praças de skates, as melhores praças de patins, de futebol comunitário. Nós temos que oportunizar
público, o espaço de lazer, que seja uma confraternização, que não seja só um espaço privado de apropriar desse tempo de não trabalho, ou mesmo, né, de exercitar alguma atividade que não seja voltada para o mundo produtivo. Tem que ser o ócio, mas não o ócio criativo do Domênico De Masi, mas o direito à preguiça do Paul Lafargue, né, o direito do não trabalho, o direito de revitalizar suas forças culturais, psíquicas, né, suas forças de classes ideológicas, de acordo, né, com as necessidades da classe, né, não ser um consumo do lazer como é determinado principalmente pelas relações sociais que nós temos hoje, simplesmente através das agências de turismo, que vêm dos pacotes turísticos, e principalmente do shopping center, que acaba sendo, reafirmando aqui a tese da Valquíria Padilha, a Catedral das Mercadorias. Então é isso, Fabrício, não vou tomar mais o tempo, mas agradeço, foi um prazer aqui, tá, poder observar aqui tanto o Bruno, né, e a Nara, tá? E se tiver alguns questionamentos, fica à vontade, eu também fico à disposição para responder. Valeu, Fabrício, está com você. Legal, Ricardo, muito boa a sua análise, obrigado por ter compartilhado mais uma vez aí dos teus saberes, da tua reflexão, acho que você também levantou, eu anotei algumas coisas aqui, levantou pontos muito interessantes para um pequeno espaço de discussão que nós vamos ter. Eu vou pedir ao Jorge, por favor, que volte com o professor Dr. Bruno e a doutora Nara também na tela. Voltamos com todos na tela. Já fui informado aqui pela nossa monitora que nós não temos perguntas da audiência, mas eu queria aproveitar um pouco das falas de vocês, tentar fazer aqui um arremate, um alinhavado do que a gente ouviu, porque, felizmente, mesmo que cada um de nós tenha o seu campo de atuação e tenha, né, uma sistemática e uma possibilidade de abordagem do mundo do trabalho sob diferentes perspectivas, a gente tocou necessariamente em pontos muito importantes que são transversais a essa análise do mundo do trabalho, do mundo do lazer, né? Acho que o Bruno trouxe elementos importantes quando ele fala do direito à desconexão, e da mesma forma o Ricardo coloca, como ele também é professor e tem esposa professora, aqui em casa é a mesma coisa, eu sou professor, minha esposa é professora, nós vivemos um constante não direito à desconexão, né? Eu costumo dizer que parece que o trabalho nunca acaba, né? Aquele ideal de trabalho que nós tínhamos dos nossos avós, ou pelo menos até dos nossos pais, né, que finalizavam a jornada de trabalho ali 5, 6 horas da tarde, iam para dentro de casa e aí usufruíam um pouco de tempo que lhes restava com a família. Parece que não acontece mais isso, parece que o tempo inteiro você está com a impressão de que você não se desconecta do trabalho. Isso é muito pernicioso, né? É muito ruim você viver nessa tensão constante e sempre remetendo ao fato de que a sensação de que o objetivo foi cumprido e de que as entregas estão em dia também nunca acaba. É uma coisa muito, muito nefasta isso, infelizmente, né? E aí, ao mesmo tempo, a gente observa que nós ainda, professores universitários, professores de universidades públicas, tivemos a possibilidade de, nesse momento de pandemia, ser colocado em home office, então, em tese, mais seguros do que a classe trabalhadora que precisou sair de suas casas todos os dias para enfrentar aí o mundo do trabalho. Então, se a gente for olhar as estatísticas da Covid-19, embora os dados sobre adoecimento específico de categorias de trabalhadores, eles são muito, não são muito disponíveis, né? Mas se a gente for observar de uma forma geral, a maioria das pessoas jovens, né, ou pessoas em idade economicamente ativa, ocupada, que tiveram Covid-19 são as pessoas que precisaram sair de suas casas e o nível de exposição foi maior, se expuseram mais ao contágio e, consequentemente, adoeceram mais. Então, se por um lado, uma parte do mundo do trabalho veio para dentro de casa e, com isso, trouxe a reboque todos os efeitos e consequências do trabalho doméstico, esse caldo que a gente não consegue separar entre a vida doméstica e a vida laboral de quem está trabalhando dentro de casa, o inverso também foi muito perverso com os trabalhadores que tiveram que continuar indo aos seus locais de trabalho e que não tiveram a proteção que o Estado deveria lhes garantir, mas nunca garantiu, né? O Brasil, infelizmente, é um péssimo exemplo de gestão da pandemia, e aí a gente precisa nem citar muita coisa para deixar claro que isso aconteceu, né? Eu queria fazer um breve diálogo, assim, pegar um pouco da fala do Ricardo e daí abrir um pouco para vocês,
também falarem, nós temos mais alguns minutos de sala. O Ricardo trouxe um exemplo muito interessante, assim, na fala dele, a questão de que a classe, a elite, né, nunca aceitou o fato de que a classe trabalhadora tem o direito ao lazer e tem direito ao tempo livre, né? E aí eu me lembrei que o Gessé de Souza, no livro A Elite no Espelho, ele traz uma definição de classe média que é muito interessante, né? Ele primeiro contextualiza dizendo que nós não temos uma definição clara de classe média, as definições que nós temos, elas são com bases estatísticas remuneratórias, por exemplo, que o IBGE usa, né? Mas ele fala que na cabeça dele, na concepção dele, classe média é a classe que tem a possibilidade de comprar o tempo livre dos seus filhos, para que eles não trabalhem e usem o tempo livre com funções ou com possibilidades de crescimento intelectual, né, ou enfim. E é uma definição que é bem interessante, porque se a gente olhar, né, é justamente isso, né? O filho do pobre, ele não tem essa possibilidade, ou ele trabalha para ajudar na composição da renda familiar, ou ele se torna um empecilho para a família, né? E o filho daquele que tem a opção nessa categoria que o Gessé chama a atenção, é bem isso mesmo, a gente está cada vez mais tentando criar possibilidades de expansão e de melhoramento intelectual, de possibilidades para os nossos filhos, né? Então, eu acho que é uma definição que demarca muito bem essa divisão, né, social que existe aí no mundo do trabalho, né? Então, a elite sempre vai se insurgir, né, Ricardo? Ela sempre se insurge, né? Esses dias atrás eu recebi uma postagem num grupo que lembrou, na verdade, daquele movimento que houve em São Paulo, o movimento Cansei, que reuniu um grupo de socialites e pessoas muito abastadas em São Paulo, na época capitaneados pelo atual governador do estado, né, e que foi depois, trazido como chacota, né, porque foi realmente um movimento de insurgência da elite brasileira, que não queria mais ver aeroportos lotados de trabalhadores, as empregadas domésticas teve a oportunidade de andar de avião, né, e se insurge quando vê que o seu pequeno castelo ali está sendo ameaçado por conta dessa mobilidade social que a gente sempre imagina que um dia vai acontecer e se tornar perene, né? Mas a gente sabe das grandes barreiras que existem nesse sentido, né? E aí eu queria aproveitar e pegar uma pergunta para o Dr. Bruno, e talvez que essa pergunta pudesse ser a motivação para a gente poder abrir o debate, né? A questão do direito à desconexão, numa conjuntura ou numa sociedade que cada vez mais se vê conectada por conta do trabalho, né? Seja o trabalhador que trabalha lá na planta, aquele que está no chão de fábrica, seja os trabalhadores que eventualmente têm a possibilidade de trabalhar em home office, né? Até porque o capital usa como um aspecto de sedução para a questão da acumulação ou da ascensão social, manter o trabalhador sempre muito próximo, né? Um exemplo clássico disso são as grandes empresas que ofereciam celulares. Começou com o BlackBerry, hoje já estão aí na linha do iPhone e outros telefones, para que os trabalhadores ficassem de sobreaviso, por exemplo, né? Aquilo era um aspecto muito sedutor, porque, por um lado, passava uma ideia de status dentro da própria empresa, por outro, deixava o trabalhador refém dessa possibilidade dele ser acionado a qualquer momento, né? Como é que a gente pode pensar, até no próprio futuro da legislação trabalhista, se existe alguma coisa nesse sentido, né, que garanta algo ou algum nível de proteção social ao trabalhador e que não deixe ele tão exposto a essa possibilidade de que as empresas, de maneira quase que informal, controlem a vida dos trabalhadores, mesmo fora do ambiente de trabalho. O senhor consegue ter alguma ideia de que tipo de evolução isso pode ter? Assim, né, como eu falei ali na minha fala, a gente hoje não tem uma regulamentação sobre isso. E como tu bem apontou, muitas vezes isso esse envolvimento, essa participação fora do horário de trabalho tem um viés de importância, né? O trabalhador se sente importante. Não, eu sou uma pessoa necessária na empresa, inclusive depois do meu horário. E, como eu falei, a gente vive atualmente uma cultura de trabalho excessivo. Eu vou usar a expressão em português aqui, para não ficar usando... para não parecer a Luciana Gimenez, eu vou usar a expressão em português.
de trabalho excessivo, né, para, enfim, mostrar que vestiu a camisa. E, assim, na minha visão, na visão do Ministério Público, hoje a gente já tem ferramentas legais para evitar esse tipo de situação. A gente tem, assim, algumas das posições que a gente defende não são defendidas, por exemplo, pelo Poder Judiciário. Então, existe uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho que expressamente diz que o mero fornecimento de meios telemáticos, como o celular, notebook, não configura sobreaviso, né? Porque a lei estabelece uma remuneração para o sobreaviso. Então, o que a gente precisa é, assim, nesse momento, com base no que já se tem, que é basicamente o que a Constituição já estabelece, como o Ricardo também bem falou, né? A Constituição já garante determinadas situações e que, ainda que sejam direitos de prestação, como alguns constitucionalistas chamam, né? Que seria o caso de, enfim, disponibilizar locais de lazer, mas também direitos de assistência, que seria garantir que aquela pessoa possa exercer aquilo. Então, não basta só também fornecer os espaços, precisa garantir que aquele tempo esteja disponível. E a própria existência de um direito fundamental dizendo isso, na minha visão, na visão do Ministério Público, já seria suficiente. Mas a gente sabe que né, a jurisprudência não tem reconhecido isso, pelo menos não majoritariamente. Então, eu vejo como imprescindível a evolução dessa questão legislativa e a aprovação de alguma lei que obrigue, que tenha, né, como eu falei, o ideal seria que os empregadores, e aí tanto do público quanto do privado, tenham uma política de qualidade de vida no trabalho e que essa política de qualidade de vida no trabalho preveja a qualidade do tempo de descanso e de lazer. Mas, né, enquanto isso não existe, a gente precisa tentar trabalhar com a legislação que tem e buscar que legislações nesse sentido sejam aprovadas, porque a impressão que eu tenho, né, no dia a dia é que existe uma resistência em tentar adaptar a legislação para a nossa realidade. Então, a gente, mudando, assim, né, dando uma leve desviada no assunto, a questão dos trabalhadores por aplicativo, hoje em dia, que, para mim, é indiscutível as configurações dos elementos de uma relação de emprego. E essas pessoas, eu costumo sempre conversar com motoristas de aplicativo, todos eles exercem jornadas muito acima da jornada legal, para poder ter uma remuneração digna. Né? Então, a ausência de qualquer tipo de regulamentação sobre determinadas atividades é muito prejudicial. É muito prejudicial. A gente precisa tentar aplicar a legislação já existente para que a gente não venha a ter uma sociedade doente no sentido literal da palavra. Né? O Brasil gasta milhões de reais com afastamento, milhões de reais com benefícios previdenciários pelo afastamento do trabalho, e as doenças mentais correspondem a um grande percentual disso. Né? Eu olhei o dado um pouquinho antes de entrar aqui, a gente tem nos últimos 8 anos, considerando a subnotificação, né, a gente teve só dos casos notificados cerca de 300 mil afastamentos por doenças relacionadas a problemas psicossomáticos. Então, a gente precisa entender que determinadas situações são inadmissíveis, né? E aí garantir a saúde dos trabalhadores, da sociedade em geral. Sim, sim. Nara, você acha que, claro, imagino, né, o Estado, ele nunca tratou o direito ao lazer da maneira como deveria ser tratado, né? As pessoas teriam direito ao lazer, até porque o imaginário simbólico que as pessoas têm sobre o lazer é o fato de que o lazer é coisa de rico, né? O trabalhador tem esse imaginário, né? É uma coisa muito maluca, assim, né? Eu fui criado numa cidade muito pequena, e uma das coisas que me chamavam muita atenção era que quando eu ia na casa de alguém, da classe trabalhadora, principalmente trabalhadores rurais, assim, eles nunca estavam parados, eles sempre estavam fazendo alguma coisa, e quando a gente chegava de fora, era muito comum as pessoas se justificarem, se estivessem descansando, ou se estivessem fazendo outra coisa, como se aquilo fosse algo intangível ou errado, né? A pessoa
tinha trabalhado muito tempo e estava ali, sei lá, descascando uma laranja para comer, e aí a pessoa, você chegava perto da pessoa, opa, tudo bem, eu tô aqui no meu momento, tô aqui comendo uma laranja, se justificando, quer dizer, a gente tem um imaginário simbólico de que o lazer não nos é um direito garantido, né? E o Estado realmente não faz por si, não cria políticas que tornem o lazer, ou que façam que as pessoas compreendam o lazer como um direito garantido, né? Como é que você acha que você acha que isso tem alguma forma de saída, ou a gente vai continuar atrelando o lazer às políticas de saúde, como se os elementos constituintes para o lazer deveriam estar atrelados às políticas de saúde, não simplesmente ao fato de que as pessoas têm o direito ao lazer? Você acha que a gente vai algum dia sair disso? Como é que você enxerga essa questão? Nossa, difícil a pergunta. Eu penso que, assim, essa saída, ela passa por projetos de longo prazo, né? E eu digo para você que, assim, a gente já teve uma pequena amostra disso durante um determinado período, e eu falo isso de maneira muito tranquila, porque eu tive a oportunidade de participar no início dos anos 2000 ainda, quando a gente teve a criação do Ministério do Esporte, e dentro do antigo Ministério do Esporte existia, por exemplo, um setor de esporte, lazer, enfim, né, vinculadas assim a práticas não competitivas. E a gente teve a oportunidade, apesar de várias falhas, eu tive a oportunidade de participar de alguns projetos e programas que, por exemplo, um deles chamava-se Esporte e Lazer na Cidade, o outro Escola Aberta, inclusive passei um bom período viajando pelo Sul, trabalhando com pessoal que atuava como educadores nesses projetos. Então, assim, só que quando a gente fala em lazer como direito social e mudanças, principalmente, as pessoas têm no imaginário também, Fabrício, que as mudanças elas virão assim da noite para o dia, né? E eu mencionei o exemplo desses projetos porque, assim, eu como alguém que acompanhou ali aquele início, eu digo que 10 anos depois a gente ainda tinha uma série de falhas, mas já existiam perspectivas interessantes em alguns municípios, não por coincidência, municípios menores, em que as pessoas já entendiam como que aquele tempo do lazer, não só para o estudante, né, mas também para os familiares, para a comunidade do entorno, era um tempo importante, era um tempo relevante e era um tempo que precisava fazer parte do contexto social, né? Mas veja, eu estou falando de um projeto de mais de 10 anos de duração. Né? Então, não é da noite para o dia que a gente vai conscientizar o trabalhador ou a trabalhadora, né, de que isso é possível e viável. Por outro lado, eu chamo a atenção também que nos últimos anos a gente tem aí uma glamourização do excesso de trabalho, principalmente entre a classe média. Então, durante muito tempo, né, quer dizer, você dizer que está sempre ocupado, assoberbado de trabalho, virou sinônimo de que você é extremamente produtivo e preocupado com a sociedade como um todo, com a sua participação na sociedade. Então, esses extremos, eles ainda, né, quer dizer, permeiam a nossa vida social, são extremos, né, vinculados de maneira muito característica, e eu falo muito da classe média, porque assim, é uma classe a qual a gente tem um acesso direto, né? Quer dizer, acho que pelo menos boa parte de nós aqui está inserido nessa classe, e a gente tem essa glamorização do excesso de trabalho e do lugar de não lazer. Quer dizer, o lazer é algo contraproducente. Né? Então, essas mudanças, Fabrício, elas só podem acontecer no contexto de um projeto social que tenha, de fato, uma genuína preocupação com a população. E também no contexto da saúde, por que não? Mas eu vou mencionar a questão da saúde, porque você tocou no assunto. Eu tenho uma análise assim, de que o lazer ele deveria estar em todas as instâncias, né? Mas como alguém que está num campus que lida com a saúde, é muito interessante a gente entender que embora não seja o correto, né, quando o lazer ele vem para o escopo da saúde, ele acaba tendo uma maior valorização. Né, como, olha, então, peraí, a saúde está discutindo que o lazer é bom para a saúde mental, por exemplo. Né? Claro que isso não é o ideal também, mas eu brinco até com os meus alunos, eu falo assim, olha, talvez é o que a gente tenha nesse momento, mas a gente precisa trabalhar e batalhar para esses projetos a longo prazo, né? E que precisam partir
de mobilizações sociais que precisam partir do entendimento de projetos, a partir de projetos comunitários, né? E aí, seja em classe A, B ou C, enfim. E não é fácil a gente atingir isso, mas eu digo que a gente já teve uma pequena amostra de projetos que iam, assim, muito bem, né? Projetos que tinham o escopo do lazer como parte das atividades da população, sem essa culpabilização do não estou fazendo nada, porque é um direito. Né? Acho que seria mais ou menos isso, para começo de conversa, mas não tem tempo, né? Claro, claro. Não, a pergunta, eu sei que ela é muito complexa e imaginava, eu queria era ouvir as suas considerações mesmo, e acho que você trouxe um ponto muito importante aqui, né? Que é essa glamorização do trabalho. Isso realmente acontece, né? Isso realmente acontece, infelizmente, né? É a noção de que o hipertrabalho é algo necessário e o nosso reconhecimento social deveria passar pelo hipertrabalho, né? Isso é uma coisa tão perniciosa quanto a falta de oportunidade de trabalho e que leva à falta de renda é o excesso de trabalho, quando se tem a ilusão de que ele é o caminho para, né, o reconhecimento e etc. Né? Isso é verdade. Meus amigos, meus caros, eu queria muito agradecer a vocês aqui pela disponibilidade de tempo. Nós chegamos aqui ao nosso teto de tempo, o pessoal já está me chamando a atenção. E então, muito obrigado, doutor Bruno, pela sua participação, pela dedicação do seu tempo, pelo apoio que o MPT vem dado às nossas demandas, né? O MPT sempre é um apoiador muito próximo, tanto dos eventos da universidade, quanto das oportunidades de pesquisa, que a gente sempre está tentando encampar. Então, muito obrigado, faço aqui um agradecimento público a essa instituição, que é o Ministério Público do Trabalho, né, não só pela sua defesa da classe trabalhadora, mas também porque está sempre muito junto da universidade, criando oportunidades para que a gente possa evoluir nos nossos processos também. Tá? Queria agradecer a Nara, dizer que foi um prazer recebê-la, espero contar com você em outras oportunidades, já temos seu contato aqui, então sempre que for possível que a gente esteja junto novamente para fazer mais um debate. E ao Ricardo, esse companheiro de universidade, que já estamos juntos aí faz um tempo. Tá certo, Ricardo? Obrigadão mais uma vez aí por contribuir, passar para a gente um pouco do seu conhecimento. É isso então, pessoal, agradeço a audiência que nos acompanhou até aqui, espero que vocês tenham aproveitado essa mesa e agradeço mais uma vez a todos aí pela participação, nosso muito obrigado e até mais, aproveitem o evento.